Não há caso perdido para Deus. Você pode repetir isso comigo? Vai fechar os seus olhos um instante e proclamar isso. Não há caso perdido para Deus. Não há causa perdida para Deus. Proclama esta palavra sobre a sua família, sabe? Sobre esta pessoa que às vezes parece, né, tão difícil alcançar a graça dessa conversão. Proclama isso sobre o seu matrimônio, sobre os seus relacionamentos, até mesmo sobre os seus anseios profissionais, projetos, negócios. Não há caso perdido para Deus. É isso que nós vemos no Evangelho de hoje. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Muito importante meditarmos nessa passagem, né? O Senhor que está à mesa com os cobradores de impostos e com os pecadores. Sabe por que o Senhor se senta à mesa com estes? E podemos dizer comigo, com você, que somos também pecadores, porque o Senhor acredita na transformação. O Senhor acredita que nós podemos verdadeiramente responder com generosidade de coração. O Senhor não se senta à mesa com os pecadores, comigo, com você, para nos abandonar numa mesma condição. Muito pelo contrário, mas porque Ele acredita verdadeiramente, né, que a conversão pode acontecer no meu, no seu coração, no coração dessas pessoas por quem hoje você está intercedendo. Por isso o Senhor se senta à mesa com os pecadores. Ele vai dizer, eu vim exatamente para aqueles que estão doentes. Estamos enfermos. Precisamos do auxílio do médico dos médicos. Há uma chance, há uma oportunidade para nós. Essa palavra hoje nos enche de esperança. Que você possa hoje deixar que essa verdade entre no teu coração. Não há caso perdido para Deus. Ninguém está perdido, não é? Ainda existe uma chance, uma oportunidade. Enquanto houver vida, existe chance de uma resposta diferente. Como aquele homem, né? Certa vez uma mulher que se aproximou do Padre Pio, com o coração bastante angustiado, seu esposo, né, havia pulado de uma ponte. E anos se passaram. E ela procurou o Padre Pio com o coração muito aflito. Afinal, onde estaria a alma deste seu esposo? E o Padre Pio então lhe disse que entre a ponte e o rio houve tempo para um arrependimento sincero, profundo, verdadeiro. E graças à oração daquela esposa, né, o Padre Pio lhe dizia, você lembra do mês de maio que você fazia, né? Aquele altar preparado para Nossa Senhora, né? A vela acesa, a oração. E o seu esposo que ficava por ali, quantas vezes rezou com você? Pois foi graças àquele mês de maio que Nossa Senhora alcançou para ele esta graça. E ele se abriu, né? Somos sempre livres. Diante desse mistério, nós temos a liberdade para corresponder ou não ao chamado que o Senhor nos faz. Mas entre a ponte e o rio, houve tempo para o arrependimento, houve tempo para a conversão. Quando nós amamos verdadeiramente, quando nós amamos, não é, de verdade, nós desejamos o céu, nós desejamos aquilo de melhor, nós desejamos que o outro verdadeiramente toque a salvação. Não é a conversão do outro, para que nós possamos ter paz em casa apenas, não é? Não é a conversão do outro, apenas como uma garantia que eu tenho, então que não vou ser traído, traída, para que eu tenha um melhor esposo, para que eu tenha um melhor filho. Não, vai muito além disso. Mas para que essa pessoa possa verdadeiramente encontrar a felicidade que está em Deus. E claro, ele será um melhor esposo, ele será um melhor filho, ele será, né, um melhor profissional, ele será. Mas sobretudo é para que ele possa, abraçando a verdade, sendo liberto pela verdade, desfrutar de uma vida feliz. É isso que eu quero, não é? Que você seja feliz. Que acolhendo a palavra do Senhor, o chamado que o Senhor te faz, você possa então encontrar a alegria
viver a alegria de quem encontrou o Senhor, a paz, a serenidade, né? Essa fé, a esperança. É isso que o Senhor hoje nos reserva no Evangelho. Ele vem ao nosso encontro para nos comunicar, né, a bênção, as dádivas do seu coração misericordioso, o amor. Vamos para a leitura do Evangelho. Mais uma vez, não há caso perdido para Deus. Não há causa perdida para Deus. Por isso eu convido você a já entregar essa pessoa, essa intenção, essa necessidade, que essa palavra possa te reanimar, restaurar as suas esperanças, a sua fé. Antes de rezarmos, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque todos os dias, de domingo a domingo, nós estamos aqui partilhando a palavra de Deus. E quanta coisa já aconteceu, o quanto você já foi transformado por esta palavra. Por quê? Há poder na palavra de Deus. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa, na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos toca profundamente o coração quando a palavra diz: Jesus viu Levi. Isso é lexio divina. Você que está com o seu diário espiritual, quando você faz a leitura do Evangelho, você percebe o que ficou mais forte no meu coração. Hoje, partilhando com você o que ficou mais forte no meu coração, quando Jesus viu Levi. O que significa que Jesus viu Levi? Significa que Jesus está atento a cada um de nós, sabe? Significa que Jesus nos vê ali, no meio da nossa escuridão, no meio da nossa confusão. Jesus é esse bom pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. Jesus é esse bom pastor que deixa as 99 ovelhas que estão dentro do aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Ele é o bom pastor, ele está atento. Por isso eu tenho certeza, jamais estou sozinha. O olhar do Senhor me acompanha, o olhar do Senhor repousa sobre mim. O olhar do Senhor está atento às minhas necessidades. O Senhor me vê, como Jesus viu Levi. E o Senhor então vai muito além, ele faz o chamado. E Levi deixa a sua condição, Levi deixa a sua banca de impostos, né? Levi deixa aquele seu posto e segue o Senhor. Essa palavra hoje nos enche de esperança. Nos encontramos com o Senhor e é impossível permanecermos os mesmos. A nossa vida é transformada. Por isso, mais uma vez eu repito, por isso o Senhor se senta à mesa com os pecadores, porque acredita na conversão, na transformação, na mudança de vida. Você sabe que isso para os judeus era um escândalo, porque os cobradores de impostos estavam a serviço do Império Romano e eram exatamente aqueles que exploravam o povo, que roubavam. Eram os mandatários do Império Romano.
A eles cabia, né, cobrar, extorquir, tirar o dinheiro do povo. E por isso é um escândalo quando eles veem Jesus no meio daquela gente. Mas Jesus está ali exatamente para poder corrigir, para poder, né, transformar, para poder purificar aqueles corações. Não é a experiência exatamente de Zaqueu? Zaqueu igualmente cobrador de impostos, mas quando se encontra com o Senhor, acolhe-o em sua casa. Zaqueu diz: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu cometi injustiças, né, eu devolverei, né, eu venderei metade dos meus bens e eu restituirei 4 vezes mais. O desejo de reparar. E aqui, gente, é o segundo ponto. A mudança de vida e o desejo de reparar o mal que eu fiz nos tempos da ignorância, nos tempos que eu ainda não conhecia o Senhor, nos tempos que eu deixava que as máximas do mundo ditassem o meu proceder, no tempo em que eu dava vazão, né, aos meus impulsos, aos meus instintos, né, não dominados pelo Espírito, né, aos meus impulsos, aos meus sentimentos, não sob o raio de ação do Espírito Santo. Então, hoje, nós vemos Levi, a transformação do seu coração, passa a seguir o Senhor, abandona aquela sua condição, mas na frente, este homem dará a vida por Jesus no martírio de sangue, ele já começa a dar a vida agora. Isso é um outro aspecto, um terceiro aspecto, então. A mudança de vida, a reparação, mas o dar a vida. E é impressionante como esse homem vai sendo preparado ao longo dos anos, ao longo do caminhar com Jesus. Ele vai sendo preparado, ele vai sendo fortalecido, porque mais lá na frente, né, será exigido ainda mais dele. E é preciso fortalecer hoje, né? Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. É no sim de cada dia, acompanhando, seguindo os passos do Senhor, que nós vamos sendo então preparados para tudo aquilo que Ele vai nos pedir. É sendo fiel àquilo que o Senhor nos pede hoje, que nós estaremos preparados então para aquilo que o Senhor nos pedirá amanhã. Veja, o Senhor utiliza essa pedagogia. Levi, né, que o identificaremos como Mateus, o evangelista, apóstolo do Senhor, derramará o seu sangue por Jesus. Aquele homem tido como um pecador, aquele homem rejeitado pelos judeus, aquele homem tratado como escória, é esse homem que, após ser visitado por Jesus, após receber o batismo do Espírito Santo, se enche de força e coragem e derrama o seu sangue pelo Mestre, derrama o seu sangue por amor a Deus. Isso não é obra humana, isso é obra divina. Mas claro que Deus age na nossa humanidade. Por isso, abra o seu coração. Seja você que está intercedendo por outra pessoa, seja você que por alguma razão, né, caiu aqui, se deixou atrair por esta palavra, Deus está falando com você. Ele acredita na sua conversão, Ele acredita na sua mudança de vida, porque na verdade, Ele é. Há poder no nome de Jesus, há poder no agir de Deus. E quando Ele olha para você, Ele contempla aquilo que você é em potencial, como aquela semente. A gente não dá nada por aquela semente, mas que uma vez lançada à terra, no processo de germinação se torna uma árvore frondosa. Como o Evangelho nos fala, a mostarda, a menor das sementes, mas que depois de germinar se torna a maior, né? A maior das hortaliças. É assim que Deus te vê. Deus te vê já em potencial. Porque você nasceu e foi criado para vencer. Você foi criado e você nasceu exatamente para o amor. Você nasceu e foi criado exatamente para uma vida feliz. E Deus te enxerga em potencial. Reconhecendo a nossa pequenez, como a pequenez da semente. Somos então grandes aos olhos de Deus. Com coração humilde, reconhecendo, né, o nosso nada, no mais das vezes as nossas misérias. Mas Deus nos enxerga em potencial.
Eu sei que eu estou falando hoje para uma multidão de homens e mulheres com os quais Deus conta. Deus conta com você. Como Deus contou com Levi, como Deus contou com Pedro, como Deus contou com cada um desses homens, como Deus contou com o sim de Nossa Senhora, Deus conta com você. Há um lugar, na obra de Deus há um lugar que é seu. E só você pode desempenhar esta missão que Deus reservou para você. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Reza. À luz desta palavra eu tomo posse da graça de Deus que é derramada sobre mim. E quantas libertações vão acontecendo nesta hora? Quantas pessoas que estavam paralisadas, apáticas, sem um sentido, são tocadas profundamente por este evangelho, por esta palavra. Assim como tantas pessoas por quem nós estamos intercedendo agora. Porque nós estamos declarando que não há impossível para Deus, que não há causa ou caso perdido para o Senhor. Tudo é possível àquele que crê. E nós cremos firmemente na palavra de Deus. Nós cremos no agir de Deus. Por isso estamos rezando, por isso estamos clamando, por isso estamos intercedendo e por isso nos deixamos plasmar e formar por esta palavra. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma grande alegria estarmos juntos. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.